Mestre Jesus, bondoso amigo, Senhor, a Ti agradecemos, Mestre, pela grandiosa oportunidade de nos encontrarmos aqui na nossa casa, Centro Espírita Recanto da Paz, para, Senhor Jesus, comemorar 20 anos da nossa casa espírita. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade grandiosa, que aqui nos encontramos para aprender, conhecer os Teus caminhos, a Tua palavra, para que possamos, Senhor Jesus, levar os Teus ensinamentos em nossas vidas, por onde formos, e que possamos, Senhor Jesus, levar a Tua palavra aos corações de todos aqueles que ainda não a conhecem, levar a Tua esperança e o Teu amor a todos aqueles, Senhor Jesus, que em nossa humanidade se encontram encarnados e desencarnados. Agradecido, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui reunidos nessa família espiritual, por fazermos parte, Senhor Jesus, deste trabalho grandioso. Rogo, Senhor, a proteção e bênçãos a cada um de nós que aqui nos encontramos, e que essa lição, que esse aprendizado, Senhor Jesus, possa tocar em nossos corações e fazer florescer a semente do amor que Ti pôs em nossos corações. Obrigada, Senhor, por cada momento que aqui vivemos, por cada momento que aqui podemos compartilhar na Tua presença e na presença de nossos irmãos. Nossas vidas, Senhor Jesus, entrega em Tuas mãos, rogando as Tuas bênçãos sobre essa noite. E as nossas vidas seja feita a Sua santa vontade, hoje e por todo sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. A felicidade que a prece oferece. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes, que os pobres humanos desconhecem. Caminhai pelas sendas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não há mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins. Mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando, ao orar, se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas,
habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, embora carregando a cruz infamante. O Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Que assim seja. Boa noite. Vou dar a palavra para todos, quem quiser comentar sobre a nossa grandiosa lição. Eu acredito que uma das maiores conquistas do homem em sua caminhada de acessão ao Criador foi a comunicação, aprender a conversar, a falar, e que isso é uma dádiva dos céus, de uma criatura comunicar-se, entender-se com outra criatura. Mas só isso não basta. Pela diversidade de opiniões, sentimentos e pela fragilidade do ser humano, que não tem a verdade absoluta apenas, mas muito apenas mesmo, os fragmentos da verdade. Então, esse diálogo entre criatura e criatura, grande parte das vezes, saem sem muito entendimento, mas com discórdias, divergências, ressentimentos, principalmente nos tempos atuais, que a criatura aprendeu tanto a falar e tão pouco, quase nada, a escutar, e que a grande maioria, me perdoe, não expressam aquilo que está em seus corações por medo, por timidez ou por escolha pessoal de se esconder também atrás dos seus sentimentos. Então cria-se aí uma solidão muito grande, uma solidão íntima, e é o que a gente percebe-se na humanidade. E quando falamos então em prece, seria e é a grande dádiva da criatura conversar com o Criador. E no foro íntimo de sua estrutura, do seu espírito, porque ali não tem opinião, não tem mentira, não haverá divergências, e aí a prece entra nesse grande diálogo entre criatura e Criador, aonde, quando é feita com sinceridade no coração, despida de interesses egoísticos, materiais, impositivos, orgulhosos, a criatura tem condição, através da prece, de conversar com o Pai e receber, nos recessos de sua alma, as respostas desta prece. Seja elas as respostas no campo da intuição, no campo do pensamento, do discernimento, ou seja elas em formas de energias que lhe fortalecem as estruturas do espírito, do corpo, a sua personalidade, e nasce na criatura desse diálogo, que é a prece, uma força descomunal. Aquilo que muitas pessoas ficam admirados, que se chama fé.
que transporta todas as montanhas e que vence todos os obstáculos, e que fazem essas criaturas que conseguem essa comunicação, esse diálogo com o Criador, conseguem carregar as suas cruzes e fazer sacrifícios admiráveis na estrada, no processo evolutivo. Então eu acredito que quanto mais nós rezarmos, quanto mais nós entrarmos em prece, em comunhão, em comunicação com nosso Pai, maior certeza de que nunca estaremos sozinhos, mesmo na solidão, mas nunca sozinhos, nós teremos as forças necessárias e as respostas necessárias para os nossos anseios e indagações. E sentiremos a presença do Pai em nós. Isso chama a aventura da prece. Nós subimos até Deus e Deus desce até nós. Faz esse encontro. Isso chama aventura da prece, né? Amém? Vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é dita pelo coração. Quando a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se as lê mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E só para finalizar com chave de ouro, nosso irmão Geraldo nos passou nessa noite. Bom, a prece, sempre que a gente pensa nisso na nossa casa, sempre que eu estava estudando, eu sempre lembrava, a prece ela é o início de todos os trabalhos que a gente realiza na nossa casa. E a gente finaliza também com a prece todos os nossos trabalhos. E eu acredito que a prece ela é um momento em que a gente consegue se ligar um ao outro e ligar na espiritualidade, para que a gente possa, com todo amor, com todo carinho, nos desligarmos também do mundo lá fora, nos vincularmos aqui dentro da nossa casa, do trabalho que a gente vai realizar. E não só, durante os nossos trabalhos, acredito que a prece ela é um momento em que nós nos recolhemos dentro de nós e ali fazemos nosso agradecimento, a nossa rogativa. É aquele nosso momento de intimidade com Deus. Só Ele sabe aquilo que está no nosso coração. E é um momento em que a gente tem que ser o mais sincero, o mais verdadeiro para conosco mesmo e também para com Deus, diante de todos os nossos sentimentos. Porque a gente falo por mim, busco a prece no momento de tristeza, de solidão, de angústia, mas também nos momentos felizes, alegres, em agradecimento. E tem uma passagem assim que eu me lembro muito do Geraldo nos dizer que quando a gente, eu não sei falar com as palavras dele, mas é a forma que eu consigo compreender. No momento que a gente finalizar nosso dia e estiver necessitando de um acolhimento, a gente entrar para dentro ele utiliza até a palavra, entrar para dentro do nosso quarto, mas é para dentro do nosso quarto íntimo, do nosso coração, e ali rogar a Deus e entregar a Ele a nossa vida, nossos corações e nossos sentimentos. E, como disse
no Evangelho, a prece, nós não conseguimos expressar em palavras corretas, uma palavra específica para a alegria que é de ter aquele momento com Deus, ou até mesmo nós juntos, né, durante as nossas preces, nossos trabalhos, em que nos toca tão grandemente, que às vezes quem está fazendo a prece fala tudo aquilo que você está sentindo, mesmo sem saber. Então é aquela ligação assim que é tão maravilhosa que realmente não dá para explicar. E me veio muito na cabeça também o depoimento do nosso irmão ontem, que diz que nos momentos de dificuldade, até mesmo uma pessoa de uma outra religião, nos momentos de dificuldade, daquela amiga disse: lembra-se da prece do Senhor Geraldo, lembra-se daquelas palavras que ele disse. Então, assim, a prece, ela leva o conforto, até mesmo depois que ela já passou, que a pessoa teve a lembrança daquele momento, a lembrança daquelas palavras que tocou o coração dela, tocou o momento aquele que ela estava passando, e que foi tão sincero, tão verdadeiro e tão importante, que ela conseguiu se fortalecer diante daquela prece, mesmo de longe, mesmo sem estar naquele momento. Então, assim, foi muito bonito escutar aquilo ontem, de ver assim, a concretização de tudo aquilo que a gente vive todos os dias aqui dentro da nossa casa, de tudo que a gente aprende, de ter esse ensinamento de como a prece ela é benéfica a nós, de como ela nos conforta, nos acalenta e nos dá também uma direção. Porque às vezes de abrir o evangelho aleatório e ter uma lição que dá certinho para aquele momento que a gente está vivendo. Tem uma prece que acredito que todos nós aqui também já ouviu falar, já ouvimos, né, alguma vez em nossa casa, que para mim tem muito significado, que é a prece do Zé, que ele todos os dias, ao meio-dia, ia na igreja, entrava na igreja e dizia: oi Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. E ia embora. E aquele padre ali ficava assim: mas por que ele está entrando? Que todo dia entrava rapidinho e ia embora. Ele ficou preocupado e foi conversar com o Zé e perguntou a ele: por que você está vindo aqui? Aí ele explicou que ele vinha, fazia uma prece e ia embora todos os dias. Aí ele falou assim: mas uma prece tão rápida? Como você faz uma prece tão rápida assim? Aí ele disse: eu não tenho o dom de falar palavras bonitas, nem de recitar preces tão longas, mas eu falo aquilo do meu coração. Eu venho aqui, me apresento, e eu sei que mesmo na simplicidade, mesmo que seja uma oraçãozinha, ele está me ouvindo. Passado-se algum tempo, o Zé ficou doente, e ele foi para o hospital. E naquele hospital, onde ele estava, na ala que ele estava, era um lugar que só tinha tristeza, um lugar aquele sentimento ruim, todo mundo triste. E depois de um tempo que ele estava ali, a alegria se instalou no ambiente, todo mundo era feliz, todo mundo sorria, assim também como o Zé. Um dia uma enfermeira perguntou a ele: Zé, como você é tão feliz, você está sempre alegre e sorrindo. E ele disse: eu estou sempre feliz e sorrindo pela visita que eu recebo todos os dias. E aquela enfermeira ficou pensativa, né? Mas como? Ninguém ia visitar ele. Ele sempre estava sozinho. Quem que visitava ele? Aí ela perguntou: quem vem te visitar? Quando? Aí ele disse sorrindo: todos os dias, ao meio-dia, ao pé da minha cama, lá está ele. Quando eu olho, ele sorri e disse: olá, Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. E nessa pequena história a gente vê que não é lindas palavras, não é lindos textos que valem, mas sim a simplicidade do seu coração, do seu amor,
Mesmo com aquela simples prece, o Zé deixava ali todas as suas angústias, seus agradecimentos, o seu coração nas mãos de Jesus. E quando ele necessitou dessa visita, Jesus Cristo também foi visitá-lo no momento de enfermidade. E mesmo nessa enfermidade, Zé era feliz e vivia sorrindo e contagiando a todos aqueles que estavam à sua volta. Para a gente finalizar, eu quero ler mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? A resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Essa pergunta nos diz, assim, ela me deixou, me deu um entendimento muito maior, porque muitas vezes a gente pede a Deus para perdoar as nossas faltas, aliviar as nossas consequências e tudo. Mas não adianta você pedir e simplesmente fazer a mesma coisa. Pedir e deixar e continuar fazendo, continuar da mesma forma. Então, a prece ela tem que ser juntamente com o sentimento de arrependimento e de mudança. E, como diz o final, as boas ações são as melhores preces. As boas ações em todos os momentos da nossa vida, ela vale grandemente, muito mais, acredito eu, do que falar palavras bonitas. E, como diz aqui, os atos valem mais do que palavras. O exemplo vale muito mais do que dizer, mas isso é melhor. Mas se você exemplificar e mostrar para aquela pessoa o quanto aquilo é melhor, o quanto aquilo vai ser grandioso para a sua vida, é muito melhor do que só dizer. Isso é maravilhoso. Então eu acredito que a nossa casa é a representação de tudo isso que a gente vive, de toda essa exemplificação, de poder encontrar o caminho de Jesus Cristo e ter como seguir os seus passos diante de todo aprendizado, de todo o conhecimento que aqui na nossa casa a gente recebe. É isso, muito obrigada. Deixa a palavra para o irmão José. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui diante de Cristo e diante de todos e poder falar um pouquinho do Evangelho, através do culto em comemoração dos 20 anos do Recanto da Paz. E dando continuidade ao que a Isabel nos passou, desse ato tão sublime de nos elevar em prece, que é se conectar com o universo, com Deus, com o Criador. E quando fala assim no Evangelho, caminhai pelas sendas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Eu acredito que seja não só também nos momentos em que nos colocamos a ler as palavras de Cristo no Evangelho, a nos colocar em prece, seja através de nossas preces mais íntimas ou em grupos, mas ela vai muito além disso. E a prece, acho que ela se expressa também até as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. O Recanto da Paz, eu sinto que ele se faz através dessa prece perene. Quando a primeira vez adentrei o portão, eu senti uma energia. E acredito que todos vocês já tenham sentido em vários momentos, e tantas outras pessoas que aqui adentro já nos relataram ter sentido essa energia. Essa energia que acalma, que acolhe o nosso ser, que acalenta as nossas dores, que nos envolve em amor.
e por vezes tira o peso que trazemos do mundo lá fora. Creio que essa energia seja fruto da prece aqui vivenciada diariamente. É claro que temos as bênçãos de Cristo e dos benfeitores espirituais que cuidam da nossa casa e cuidam de nós, mas também a prece é realizada nos momentos de trabalho mediúnico, nos momentos dos trabalhos de caridade. E nas ocasiões que nos encontramos nos dia a dia, até para tomar um cafezinho, sejam atos de prece, mas quando fazemos com amor, quando buscamos exemplificar através da humildade e da caridade. E quando nos colocamos em prece, permitimos nos fazer em prece através dessas atitudes, nós alimentamos em nós o amor que nos conecta com Deus, né? Na pergunta do Livro dos Espíritos, 660, pergunta a seguinte. Se passou, Bela? Direitinho, cuidado. A prece torna o homem melhor? A resposta: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Eu li no livro espírita uma passagem, procurei lembrar do livro, mas não consegui, tem tempo que eu li, e relata um momento em que um paciente no leito de um hospital muito grave, e o familiar ali na recepção, agoniado, preocupado, e havia um benfeitor ao lado dele, um mensageiro de Cristo, ali aguardando apenas que essa pessoa se conectasse em prece, para que ele assim pudesse auxiliar aquele paciente. E por vezes nos esqueçamos disso. Nos esqueçamos de que ao nosso lado está sempre um benfeitor espiritual a esperar apenas a nossa iniciativa de nos elevar em prece, para assim poder nos auxiliar. E o mundo lá fora é pobre desses ensinamentos. E nós não sabemos o quanto somos abençoados por poder ter esses conhecimentos. O quão é poderoso o poder da prece quando nos elevamos em prece e em oração. Quando conseguimos nos desvencilhar dos nossos pensamentos orgulhosos e egoístas, quando conseguimos nos desvencilhar da materialidade, das nossas rogativas, que às vezes se faz através de pedidos ali momentâneos, materialistas, orgulhosos. Se conseguimos realizar isso, nós alcançaremos, com a sinceridade do nosso coração, alcançaremos coisas sublimes através da prece. Eu ainda estou aprendendo a me fazer em prece, a orar, a colocar em minhas atitudes. E eu vim da Igreja Católica, e lá não foi me ensinado isso. Meus pais também não conseguiram me passar isso, até porque eles também não têm esse conhecimento. E assim, quando nós sabemos orar, seja agradecer quando acordamos pela bênção do descanso a nós concedido, saber agradecer por estar podendo ir trabalhar, agradecer por ter um trabalho que sustenta o nosso lar, saber agradecer quando chegamos ao retorno do nosso lar e encontramos ali aqueles a quem amamos, saber agradecer pelo nosso coração que bate, pelo ar que respiramos. Foi aqui que eu aprendi isso. Foi aqui que foi me ensinado isso. O mundo lá fora não me ensinou isso. E uma vez a rogativa foi feita até pelo Geraldo, pedindo para que fosse abençoado as mãos que produziu o alimento para que nos servisse, né? Eu fiquei muito admirada, porque em nenhum momento, até aquele instante, eu não
saberia que a gente tinha que orar, a agradecer àquele que arou, que plantou, que colheu. Então, eu achei isso muito importante e que é nos passado diariamente, que é nos ensinado e que nos faz pessoas melhores quando colocamos isso no nosso dia a dia. Quando deixamos penetrar essa semente da prece em nossos corações e fazer germinar. Assim nos transformaremos em pessoas melhores, em espíritos mais tentando ali aprender a caminhar nas pegadas do Pai. Então que possamos fazer de nossa vida, de nossas atitudes, pensamentos e sentimentos um ato sublime de prece perene. Eu agradeço a oportunidade, perdoe se eu não soube passar, mas procurei dar o meu melhor e se alguém quiser falar algo, Geraldo, passa a palavra. Então vamos fechar nossos olhos e nos colocar nessa sintonia sublime da prece com o nosso Mestre Jesus. Meu amado Jesus, aqui nos colocamos, Senhor, diante de Ti, agradecidos pela bênção que o Senhor nos concede através dessa casa de oração, Recanto da Paz, por todos aqueles, Senhor, que contribuíram para que ela se fizesse hoje, no dia a dia, a acolher tantas almas encarnadas e desencarnadas que aqui adentram à procura, Senhor, do consolo e do amparo às suas dores. 20 anos se faz através da coordenação do nosso irmão Geraldo Machela. Essa criatura bendita, Senhor, que o Senhor ofertou a essa casa e confiou a ele a bênção de caminhar nas suas santas pegadas. Que o Senhor o ampare, o proteja e o ilumine sempre, Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles que por aqui já passaram e doaram um pouquinho da sua vida, que é o bem mais precioso que eles tiveram aqui nessa terra e têm, e colocaram à disposição da tua casa de amor. Onde quer que eles estejam, Senhor Jesus, que eles possam sentir a gratidão de nossos corações. Que tu possas abençoar cada atividade aqui realizada, cada trabalhador, rogando a proteção santa e sagrada do Caboclo Tupinambá, que é o mentor da nossa casa, das falanges de Dr. Eurípides Barçanufo, que possam, Senhor, proteger a tua casa de amor, fortalecendo assim as barreiras fluídicas e magnéticas na extensão de toda a chácara. E nós, trabalhadores, Senhor, que aqui nos colocamos de boa vontade a realizar as atividades que o Senhor nos concede por misericórdia, que o Senhor possa nos amparar, perdoar as nossas fragilidades humanas e nos fortalecer, Senhor, nas tuas santas pegadas. Que tu possas, Senhor Jesus, assim, conduzir essa casa debaixo da tua santa proteção, Senhor. E todas as almas, Senhor, sejam elas encarnadas e desencarnadas, que sentirem a necessidade de buscar a Ti, possam aqui encontrar através de nossas atitudes, de nossos trabalhos, Senhor, a Tua essência de amor. Grato, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa nos abençoar de retorno aos nossos lares, estendendo as bênçãos até aos nossos familiares. Que eles possam nos perdoar, Senhor Jesus, por não poder compartilhar ainda a vivência que eles se fazem no mundo lá fora, mas que aqui dedicamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Mas que as Tuas bênçãos se estendam até todos eles, Senhor Jesus. Assim, agradecida por essa oportunidade sublime que temos do Evangelho que Tu deixaste, Senhor, na terra, a nos amparar, a nos fortalecer e ensinar os caminhos que devemos seguir, Senhor. Proteja nossa mente, nossos corações das ilusões mundanas do mundo lá fora, Senhor, que por vezes tenta nos envolver em energias malsãs, em ilusões materiais, Senhor, a qual não nos devemos mais nos deixar ser influenciados.
Rogamos assim a tua santa proteção. Graças assim, entregamos a nossa vida, esse dia, a nossa casa de oração em tuas santas mãos. E oramos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto de proteção, hoje e por todo sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja.